Língua portuguesa. Leitura. Livro B. Lição 3, aula 1. Olá! De bem com o mundo? De bem com as pessoas? Como é, professora? De bem com o mundo? De bem com as plantas? Numa boa, professora. Paz e amor, numa boa. De bem com as plantas. Alguém sabe por que eu estou falando de bem com as plantas? Se você sabe, não conte para ninguém. Se não sabe, vai saber agora mesmo. Leitura. Eu tenho uma pergunta para vocês, para todos vocês. Nas aulas anteriores, nós aprendemos a observar. Observamos a capa do livro B. Observamos o sumário. Observamos o texto de cada lição, a estrutura, a organização, a forma de escrever. Observamos o enunciado dos exercícios, o comando, os detalhes. Observar. Atenção aos detalhes. Vocês já estão craques nisso, não é mesmo? Pois agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e imaginarem a sua sala de aula. Vamos fechar os olhos bem fechados? Vamos imaginar o que estamos vendo? O que vocês estão vendo? Vamos imaginar? Vamos imaginar com muita atenção, lembrando da nossa sala de aula. Uma professora, um quadro de giz, a mesa da professora. O que tem na mesa? Cadernos para corrigir, lápis, um vaso com uma plantinha. Você está vendo uma lata de lixo? Um mapa? Ah, sim, um globo. A estante. Claro, livros na estante. Carteiras, muitas carteiras. Em fileiras. Você está vendo as carteiras em círculos? Alunos trabalhando em duplas, em pequenos grupos. A porta, sim, a porta da sala. Uma porta grande, alta. Podem abrir os olhos. Viram como funciona a nossa memória? A gente se concentra, vai pensando, vai se lembrando. Uma coisa puxa a outra. E a gente vai formando uma imagem. Gostaram de fazer esse exercício de observação? Observação e memória, não é mesmo? Nós observamos algo que já conhecemos. Pois agora, vamos fazer um exercício de memória de verdade. Plantas. Onde vocês já viram plantas? Onde encontramos plantas? Nas ruas, as árvores, nos parques, nas florestas, mas eu nunca fui. No quintal das casas, dentro de casa. Tem gente que tem muita planta dentro de casa. E você? Onde mais você viu plantas? Ah, claro, no Jardim Botânico. É um lugar onde existem muitas plantas, não é mesmo? Ah, você viu flores na igreja? Isso, na igreja costuma ter flores. Pelo menos em algumas igrejas. Festa, casamento. Nas festas sempre vemos flores. E plantas? Nós comemos plantas? E nós? Nós comemos plantas? Você come planta? É claro que nós comemos plantas. Comemos verduras como alface e couve. Comemos legumes como batata e cenoura. Verduras e legumes são plantas. Mas por que as plantas existem? Para que elas servem? Vocês já pensaram nisso? Fotos em alguma coisa.
fotossíntese. Isso mesmo, Beto, bem lembrado. As plantas fazem a fotossíntese. Elas retiram o ar sujo, o gás carbônico, e produzem o ar limpo, o oxigênio. E ainda usam esse processo para fabricar o próprio alimento, não é mesmo? Você já estudou sobre a fotossíntese? Ainda não? Ah, estudou, mas não se lembra? Pois se não estudou, certamente vai estudar na sua aula de ciências. Professora, a prosa está boa, mas o que vamos estudar hoje? Plantas não são assunto da aula de ciências? Beto, na aula de português a gente aprende de tudo. Pode ser qualquer assunto, até regra de futebol. Aqui tem de tudo. E eu acho que eu já sei o que vamos estudar hoje. As plantas. Bem que eu estava desconfiado, mas vai ser legal. Vamos aprender um monte de nomes de plantas? Aqueles nomes grandes em latim? Ou vamos aprender a plantar? Ah, deve ser isso. Ah, Alfa, acho que eu adivinhei. Nós estamos falando de plantas e nós estamos estudando sobre as instruções. Bingo! Vamos aprender a plantar. Instruções sobre como plantar. Detetive Beto em ação. Vamos olhar no sumário? Não falei? De bem com as plantas. Gênero, instruções. Lá vamos nós. Isso mesmo, vocês fizeram um bom trabalho. Vejam quanta coisa já fizemos aqui hoje e quanta coisa já aprendemos. Aprendemos a observar, aprendemos a nos lembrar do que vemos, aprendemos a associar as ideias e assim chegamos à nossa lição do dia. De bem com as plantas. Página 32 e 33 do nosso livro. Agora vamos fechar os livros. Fechar os livros? Mas nós acabamos de abrir, professora. Agora vamos fechar os livros. Você também. Feche o livro e acompanhe comigo. Pegadinha, só pode ser. Não, aqui não existe pegadinha, mas existem surpresas. O que vocês se lembram do texto? O que viram na página? Mas atenção, não é para achar, dar palpite, não é para chutar, é para lembrar. O que vocês se lembram de verdade? Afinal, hoje nós começamos o dia falando de observar e lembrar, não foi mesmo? O que vocês se lembram? Eu me lembro do título, Como Plantar. Lembra mesmo? Foi esse mesmo o título? Não, não foi. O título era Gostando de Plantar. Alguma coisa assim. Observar, observar com atenção. Viram como a gente precisa ter atenção para observar? E o que mais vocês se lembram do texto? Vou dar uma dica. Tinha alguma cor? Ou era uma página só em preto e branco? Tinha cor Mas qual cor? Era verde, Alfa. A cor das plantas? Eu acho que era meio vermelho, mas eu vi uns desenhos no canto. Não me lembro qual canto. Isso, minha gente. Observar, observar, lembrar. Achar é outra coisa, não é mesmo? Para achar, nós temos que saber, ou então procurar. Mas eu tenho certeza de que vocês sabem muito sobre esse texto, mesmo sem ler. Vocês sabem porque já leram alguns textos parecidos. Quais textos parecidos com esses vocês já leram? O Barangandão. Brincadeira de bola. E por que esses textos são parecidos com o texto
que nós vamos ler? Porque nós estamos na unidade 1. E a unidade 1 é sobre textos que ensinam a fazer as coisas. Procedimentos. Texto do tipo procedimentos. E o que devemos esperar num texto do tipo procedimentos? Você sabe? Tem certeza? Você se lembra? Então conte para mim. Isso mesmo. Um texto do tipo procedimento ensina a fazer alguma coisa. Tem uma parte de materiais, o que você precisa, e tem as instruções sobre como fazer. Ah, certo, isso mesmo. O texto Brincadeira de Bola também é desse tipo. Ensina como jogar, ele explica como jogar. E tem os comandos. Muito bem. Esses dois textos são do tipo procedimento. O Barangandão traz instruções sobre como fazer. O texto Brincadeira de Bola é um jogo, são instruções sobre como jogar. E o nosso texto? O que ele deve ter? Agora nós não estamos falando de lembrar, nós estamos falando de saber. O que deve ter um texto que vai ensinar a plantar? Ele vai dizer os materiais e dizer como plantar. Deve ter 2 partes. Mas ele pode ter mais coisa. Eu acho que tinha mais coisa. Deve ser alguma explicação. Como as plantas existem? Como elas ficam na natureza? Voando, flutuando? Elas ficam plantadas na terra. Isso mesmo, Alfa. As plantas ficam plantadas na terra. Observou o que eu disse? Planta, plantada. As plantas ficam plantadas. Plantar significa fixar na terra, colocar na terra para a planta ficar firme, crescer. Existem plantas plantadas só na água, mas a maioria fica na terra. Agora pensem bem. A planta é plantada na terra. E nós sabemos por que a planta é plantada na terra? Será só para ficar firme? Existe outra razão? Vamos pensar nisso? Vamos saber mais sobre isso? Fluência de leitura. Vamos saber mais sobre as plantas. Por que elas são plantadas na terra? Observem o título deste livro. Por dentro do solo. Dentro. Por dentro. Por dentro do solo. Tudo a ver, não é? Observe a capa. Hoje nós estamos observando tudo, não é mesmo? Por dentro do solo. O título, um regador, água, uma parte bem marrom. Já descobriu o que é? Isso mesmo, a terra, o solo. Vamos ver o que tem por dentro do solo? Este livro foi escrito por Renata Regina Constantino Barrella. O ilustrador foi o Guto Lins. Hoje vocês vão prestar atenção em dobro, muita atenção mesmo. Vão prestar atenção na leitura, na forma como eu vou ler, o ritmo, a entonação. Vocês podem acompanhar com o livro na mão, se tiverem, ou aqui na tela. Mas vão prestar atenção também no texto, no conteúdo. Nós estamos estudando sobre as plantas, como plantar. Por dentro do solo. Autora do texto original, Renata Regina Constantino Barrella. Ilustrador, Guto Lins. Feriado é dia de acordar mais tarde. Será mesmo? Acorda, Pedro! Gritou João sacudindo o amigo. O que aconteceu? O mascote sumiu. Você me ajuda a procurar? Espera, vou trocar de roupa e escovar os dentes. Não demora! Pega a lanterna e a lupa de detetive. Os amigos saíram de casa correndo.
Não sabiam para onde o cachorrinho teria ido. Havia um terreno vazio ali perto. Estava começando uma construção. Vamos procurar lá, João, disse Pedro. Andaram um pouco pelo terreno. Logo encontraram pegadas pequenininhas num montinho de terra. É do mascote, tenho certeza, gritou João. Pedro pegou a lupa e foi seguindo as pegadas. Elas atravessavam um montinho e seguiam. Mas, de repente, sumiram. Será que o mascote evaporou? Tentou brincar Pedro. João não achou graça. Este solo tem muita areia, as marcas somem depressa, disse uma voz bem forte atrás dos meninos. Pedro e João se viraram assustados. Deram de cara com um homem alto e sorridente. O homem usava capacete e carregava uns papéis nas mãos. Na sua camisa tinha uma plaquinha com a palavra engenheiro. O que é solo? É areia movediça? Perguntou Pedro, lembrando de um filme que viu. O engenheiro achou graça. Aqui não tem areia movediça. E solo é onde você pisa. É onde a gente constrói casas. É também a terra em que a gente planta os legumes e as frutas que comemos, respondeu o engenheiro. E as pegadas do mascote? Quis saber João. Elas devem ter se apagado com o vento. A areia é muito leve, mas ele deve estar por aqui. Vou ajudar vocês a procurar, falou o engenheiro. Então o solo é de areia? Perguntou Pedro. Este é, entendo bem disso. Sou engenheiro de solos, explicou o novo amigo. Vamos investigar o solo até achar o mascote, disse João mais animado. Sabem quem também entende muito de solo? As minhocas, brincou o engenheiro. Ah, que nojo! Elas são molengas e molhadas, falou Pedro torcendo o nariz. São mesmo, mas também podem ser chamadas de engenheiras do solo. Vamos combinar de conversar sobre solos e minhocas enquanto procuramos o mascote? Perguntou o engenheiro. Vamos! Comemoraram Pedro e João. Vou contar para vocês como se formam os solos, falou o engenheiro. Os solos vêm das rochas e... Pedro interrompeu. Sério? É sério. As rochas vão se partindo em pedaços com o passar do tempo e... Foi a vez de João interromper. Quem parte as rochas para fazer o solo? Perguntou João. Quem faz isso é o vento, o sol, a chuva. As raízes de plantas também ajudam a quebrar o solo, disse o engenheiro. Mas a transformação de rocha em solo demora muito tempo para acontecer. Os meninos pareciam interessados e o engenheiro continuou a falar. Com o passar do tempo, os pedaços de rocha vão se quebrando em pedaços menores. Estes se quebram em outros menores ainda, até ficarem bem pequenos, como a terra das plantas ou a areia do parquinho. Onde as minhocas entram nessa história? Quis saber João. Ah, as minhocas, riu o engenheiro. Enquanto as rochas vão se quebrando, outras coisas acontecem. Por exemplo, perguntou Pedro. Por exemplo, as sementes de plantas são trazidas pelo vento e começam a brotar. Por isso é que as raízes das plantas também ajudam a quebrar as rochas, não é? Falou Pedro. Isso mesmo, disse o engenheiro. E tem mais. Restos de animais e plantas que vão morrendo também caem no solo. Esses restos são chamados de matéria orgânica. O engenheiro estava mostrando algumas folhas caídas no chão e João falou. Você esqueceu as minhocas? Não, disse o engenheiro. As minhocas cavam túneis no solo, por isso têm o apelido de engenheiras. Quando cavam, elas comem a matéria orgânica. Aí, claro, fazem cocô. E o que acontece depois? Perguntou Pedro com cara de nojo. As fezes das minhocas se transformam em humus. E o que é humus? Perguntou João. É adubo natural, respondeu o engenheiro.
Solo com humus é muito bom para as plantas crescerem. Estou gostando de aprender sobre solos, mas estou preocupado com o mascote, disse João. Se ele veio por aqui, nós vamos encontrar uma pista, falou o engenheiro, sentindo pena do menino. E os três continuaram andando em busca de outras pegadas. De repente, João parou e perguntou: por que o solo desta parte do terreno é mais liso do que aquele das pegadas do mascote? Você está preocupado com seu cachorrinho, mas está curioso, brincou o engenheiro. Eu também quero entender isso, falou Pedro. É porque existem diferentes tipos de solo, explicou o engenheiro. Nós já vimos o solo arenoso, onde estavam as pegadas do mascote, mas agora estamos num solo argiloso. Os meninos fizeram cara de dúvida e o engenheiro falou: vou explicar melhor. O engenheiro correu e pegou um pouco do solo onde as pegadas de mascote foram encontradas. Ele colocou um pouco do solo de areia nas mãos de cada um dos meninos e então falou: reparem que o solo arenoso é áspero e se esfarela fácil. Isso acontece porque a areia tem grãos maiores que não ficam muito grudados. Ele se abaixou, pegou um pouco do solo argiloso e colocou nas mãos dos meninos. Este solo tem mais argila e não esfarela tão facilmente. Ele é mais liso e mais macio do que o de areia, porque os grãos de argila são menores e ficam mais juntinhos. Os meninos adoraram pegar nos dois tipos de solo. Vejo que vocês estão gostando de comparar o solo arenoso e argiloso, disse o engenheiro. Sim! Os meninos gritaram juntos. Então o engenheiro perguntou: que tal fazermos um experimento para saber em qual dos dois solos a água passa mais depressa? Os meninos adoraram a ideia. Então o engenheiro pediu que eles esperassem um pouco, porque precisava pegar alguns materiais no galpão da obra. Enquanto esperavam, os meninos procuraram por novas pegadas. Mas nem sinal de mascote. Em poucos minutos, o engenheiro voltou. Ele trazia um monte de coisas. 2 garrafas vazias, 2 funis, 2 copos, um pouco de algodão e uma jarra com água. Ele pediu a ajuda dos meninos para encaixar um funil na boca de cada garrafa e para colocar uma camada fina de algodão nos buraquinhos dos funis. Em um dos funis, o engenheiro colocou um bocado de solo arenoso. No outro funil, colocou um bocado do solo argiloso. Então ele disse: João, você despeja metade da água no funil com solo argiloso. Pedro, despeja a outra metade no funil com solo arenoso. A minha água passou primeiro, eu ganhei! Gritou Pedro. O engenheiro riu e disse: mas isso não é um jogo, é um experimento. Quem sabe explicar por que a água passou mais depressa pelo solo arenoso? Eu acho que é porque os grãos de areia não são tão grudados como os de argila, arriscou João. Você está certo, falou o engenheiro. Existe mais espaço entre os grãos de areia do que entre os grãos de argila. Por isso, a água passa mais depressa pelo solo arenoso. O engenheiro levou de volta os materiais do experimento para o galpão. Os meninos continuaram atrás de pistas do mascote. Foram andando até uma parte em que o solo era fofo e bem escuro. Quando o engenheiro voltou, Pedro já tinha uma pergunta. Este solo aqui não é de areia nem de argila. É de quê? É de humus. Lembram quando falamos das minhocas? Perguntou o engenheiro. Os meninos balançaram a cabeça dizendo que sim. Então ele continuou. Este solo tem muita matéria orgânica que foi transformada em humus. Por isso ele é escuro e tem muitas plantas aqui. Ele também é fofo porque as minhocas o remexeram, cavando túneis. João também fez uma pergunta. Cada solo tem uma cor?
E o engenheiro respondeu: sim, o solo com humus é mais escuro por causa da transformação da matéria orgânica. O solo de argila é avermelhado porque tem um pouco de matéria orgânica e muito ferro. Já o solo arenoso é claro porque quase não tem matéria orgânica. Daqui a pouco a gente vai entender mais de solo do que as minhocas, resmungou João. Mas onde será que o mascote foi parar? Pedro achou engraçado o comentário do amigo, mas segurou o riso. Sabia que ele estava mesmo preocupado com o sumiço de seu cachorrinho. Os três agora caminhavam sobre outra parte do terreno com solo avermelhado. Pedro andou mais depressa e ficou distante de João e do engenheiro. Os dois seguiram devagar e conversando. Este solo também é argiloso, não é? Perguntou João. Sim, João, mas ele está úmido porque um funcionário da obra costuma molhar o terreno. É para diminuir a poeira, não é? Ah, estou vendo que você também entende de solo, brincou o engenheiro. Sabia que o solo argiloso, quando está úmido, deixa marcas fortes de pegadas? Nesse instante, Pedro gritou: corram aqui! João chegou voando. O que foi? Pedro mostrou. Veja, são pegadas do mascote. João deu um pulo de alegria. São dele mesmo. Vamos atrás delas. Será que eles vão encontrar as pegadas do mascote? Amanhã a gente continua. Resumo da aula. Prestar atenção, observar, lembrar. A gente se lembra daquilo que observou. Foi isso que nós aprendemos hoje. Também aprendemos um pouco sobre as plantas. Por que as plantas se chamam assim? E começamos a aprender por que elas são plantadas no solo, não é mesmo? Dever de casa. Leitura, livro B, página 34, exercício 5. Fluência de leitura, página 45, poema Sol de Primavera. Conversem com seus parentes e amigos sobre as expressões do exercício ao pé da letra. Treinem bastante a leitura do poema Sol de Primavera. Leiam com expressividade, como se vocês estivessem recitando num palco. Mostre que você está entendendo bem o texto. Combinado? Até a próxima!